Boa tarde a todos. Bom, depois dessa sequência aqui, que é uma aula, né? Eu vou fazer o capítulo 14, que é o início, tá? Do capítulo 14, que é honrai a vosso pai e a vossa mãe. Essa minha narrativa vai ser praticamente quase parecida com a da Dulce, porque ela já explanou tão bem. Mas esse início desse capítulo é sobre honrai vosso pai e a vossa mãe, que alguns temas, alguns itens são bem próximos, tá? Então, como que a gente pode assim dar um esclarecimento melhor, né, a respeito deste mandamento? Que ele é assim, o corolário, né, que nós falamos, que é afirmar uma verdade já demonstrada, né? Que é a lei geral da caridade, amor ao próximo. Tá? Nós não podemos amar o próximo sem antes termos amor para as nossas mães, nossos pais, né? Pois graças a eles que nós reencarnamos, né? Já começa aí um bom motivo para nós agradecermos por eles pela nossa reencarnação, né? Que já é um patamar que a gente tem que agradecer, independente do que eles fazem posteriormente, né? Porque aí é a possibilidade de nós evoluirmos espiritualmente, né? Nós sabemos que muitos chegam de uma certa forma que a gente acha que não foi planejada, né? Mas todos, como ela disse, todos nós viemos nas famílias que merecemos, né? E essa criação ela vai trazer as orientações necessárias para nós, né? Que vai nos moldar, vai nos educar, né? Nós sabemos pelo lado espiritual que Deus não erra, certo? Deus não erra. O planejamento é feito no plano espiritual, né? Então ele é correto. Não tem essa de dizer assim, eu não pedi para nascer. Às vezes nós imploramos para nascer, né? Dentro daquele núcleo familiar, né? Então nós iremos nascer no meio de pessoas que vão trazer esses aprendizados que muitas vezes nós já tenhamos passado anteriormente, né? Então serão novamente provas que nós tenhamos que passar, né? Boas ou não, né? Para nós ajustarmos a nossa moral, né? A nossa índole, né? Ou continuarmos errando, né? Mostrando que ainda temos muito que aprender. Como ela disse, a gente tem a fase ali até os 14, depois agrega tudo ao que nós já sabemos, né? Bom, daí então vai se desenvolver o aprendizado nesta vida atual que eles vão nos oferecer, né? Pois estamos nesse período como filhos, né? Mas através do estudo do Evangelho, né? A gente sabe que nós já tivemos todas as outras formas de parentelas, né? Sem dúvida nenhuma. Nós já tivemos todas, filhos, pais, irmãos, tios, tias, né? Esposa, então nós já tivemos todas as formas. Nós sabemos que muitos pais e mães, eles não dão o devido cuidado, né? De fazer as suas obrigações, né? De educar, nutrir, orientar, mas é bem provável que há necessidade de passarmos, né, por essas situações, para ver se aquela prova a gente vai passar por ela. Mas aí não nos cabe julgar os pais, né? Nós não devemos puni-los. Isso cabe somente a Deus. Tá? Uma situação que às vezes muito infelizmente ocorre é quando deixamos eles sem os devidos cuidados, né? Que é passar pela velhice, onde muitos são deixados aqui em asilos, casas de repousos, né? Ou até, vamos dizer, talvez pior, não sei se seja essa palavra, né? Quando nós fazemos deles nossos empregados domésticos, né? Então, eles vão passar às vezes por cuidar dos nossos filhos, que não é uma obrigação deles. Eles podem fazer a colaboração deles,
né? Mas não pode virar aquela obrigação diária, né? Eles vão dar a colaboração dentro de uma orientação dele. Por exemplo, eu tenho 2 netos, eu vou passar o que é necessário. A obrigação certa é dos dois, do pai e da mãe, né? Nós vamos fazer aquela colaboração ali paliativa, né? Vamos dizer assim, tá? Claro que às vezes corretamente, né? Temos que focar nisso. Bom, eles vão ter que passar por isso? Sim, vão ter que passar por isso, e nós também, tá? Porque ali tem as situações de ação, reação, né? E dentro disso haverá os erros que nós vamos ter que nos corrigir, e a eles também, tá? Então, qual que é o empenho que nós devemos ter em cima disso? Colocar em prática a lei de amor, né? Amparando, fazendo pequenas coisinhas, né, prazerosas, né, que darão o bem-estar, né, mostrando a eles que eles estão assistidos, né, os nossos pais. E assim nós vamos desenvolvendo em nós o quê? A lei de amor, né? E isso para que ocorra natural, né, que seja de uma forma natural, né? Porque esse é o desejo que Jesus solicita tanto a nós, né? E é o que Ele deseja, né? Quando a gente age de forma estranha de forma errada com alguma pessoa estranha, né? Não muito correta, talvez isso passe assim de uma simples falta, né? Mas em relação aos pais, aí em relação aos pais, aí a coisa já muda um pouco, modifica um pouco, porque ela pode ser considerada uma infração às leis de Deus, tá? Que vai se juntar ao quê? A falta de caridade, a ingratidão, né? Deus disse, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra. Mas por que Deus oferece a terra, né, e não a celeste? É que na época lá dos hebreus, é o que eles conseguiam enxergar, o bem material, né? Mas aí veio quem? O advento de Jesus. Com o advento de Jesus, nós já possuímos um pouquinho mais, né, essas ideias, um pouquinho mais desenvolvidas. Então, conseguimos absorver o que Jesus veio anunciar. Aí ele diz, meu reino não é deste mundo. Então, por isso que ele nos chama a dar uma maior observância nesse mandamento. Honrai vosso pai e a vossa mãe. E aí já não é a terra que ele promete, mas sim a do céu, né? Mas claro, para que se isso efetive, nós temos o quê? Que passar por todas essas ocorrências. Somos espirituais, somos seres espirituais? Sim, nós sabemos que somos. Mas ainda somos humanos. Então nós temos que passar, nós temos que vivenciar, né, aprender aqui na Terra, né, com as reencarnações, né, na convivência, né, na presença, amparando as nossas arestas. E assim nós vamos lidando, né, com essas situações. Não é fácil, a gente sabe que não é, né? Mas em busca dessa embate no dia a dia, né, que nós vamos melhorando, né? Que o quê? Para um dia nós estarmos impregnados desses mandamentos, né? E aí sim estarmos em outras esferas, em outras terras, né? Em outros céus. Jesus nos dá um exemplo de como são essas relações que nós chamamos de parentes de sangue, né? Como a Dulce demonstrou agora há pouco.
Ela está na passagem de Marcos e Mateus. Os discípulos, eles estavam fazendo suas refeições junto com Jesus, mas eles estavam na casa e havia uma imensa multidão ali fora, onde eles se reuniam, né? E seus parentes, irmãos, mãe, foram lá retirados, entre aspas, né? Porque achavam que ele teria perdido, né, o espírito, né? Muitos nós sabemos que os irmãos de Jesus, eles não o estimavam muito, né? Como eles eram espíritos pouco adiantados, né? Eles não compreendiam a missão de Jesus, tá? Em relação à sua mãe já era bem diferente, porque ele tinha assim, uma ternura imensa por ela, né? Então, os irmãos é que não tinham essa afinidade, né? E indagado sobre isso, que Jesus, aproveitando essa ocasião, ele foi demonstrar a base da sua doutrina, né? Que é a lei de amor e de caridade. E mostrando a todos que estavam ali que mães, pais, irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Então nós percebemos que independe de quem educa, de quem orienta, né? Porque vai chegar um dia que nós vamos estar com uma certa idade, na velhice, esperamos que todos nós cheguemos lá, né? Eu fui na pré-adolescência, né? Da velhice, né? Então nós teremos o quê? Que passar, isso conforme o nosso plantio, tá? Se nós fizemos nessa vida ou pretéritas, nas passadas, né? E eu quero deixar registrado aqui uma reportagem que eu li essa semana num jornal daqui da cidade, que é a respeito dos idosos, tá? Que esse mês, junho, que é junho violeta, que é a respeito dos idosos, né? De conscientização dos cuidados para com os idosos, tá? Nessa estatística, ela está falando contra a violência contra os idosos. Só no Brasil, 78 mil casos de violência contra os idosos. Só nos primeiros 6 meses deste ano. Um pouquinho mais do que o ano passado, no mesmo período. E só no Paraná, 2.800. Também no mesmo período, 6 meses deste ano, mais do que o ano passado. Tá? O que é essa violência? Bom, é a violência física, psicológica, né? A negligência, né? E outros abusos que são cometidos, né? Com a omissão dos cuidados e abandono. E agora também o que nós temos? A exploração financeira, né? Onde muitos são alejados ali do seu ganho, né? Na velhice, onde parentes ou não surrupiam, né? Aquele benefício que o idoso tem, né? É impróprio, é ilegal, né? E onde eles utilizam o idoso para esses empréstimos, né? Bom, estão procurando fazer com que essas penas contra quem faz isso aumente, tá? Para que tente-se diminuir esses índices, né? De abusos, tá? Nós temos que achar soluções, né? Mas qual a solução que muitos de nós devemos fazer? Trabalhar na educação, primeiro em nós, né? A educação tem que ser primeiro em nós. Nós temos que ter essa conscientização, né? De que fatalmente o que fizermos retornará, né? Se não, o que acontece quando o idoso, né? Quando o idoso ou alguém que nós fizemos o mal parte, né? O que acontece? Nós deixamos de ter aquele trato com ele, aí vem o quê? O arrependimento, vem o remorso, né?
o desespero, os escândalos de choro, né, que a gente às vezes até vivencia, sabe? Demonstra ali que eles não fizeram nada, a parte deles não foi cumprida, né? É claro que quem tem a consciência tranquila, né, está tranquilo, né, que sabe que fez a sua parte, né? Então, o que nós devemos muito fazer é praticar em cima de quê? Das nossas crianças. Começar ali, né? A orientá-los, né? Mostrar a importância, né? No cuidado com quem? Com nós mesmos, posteriormente com os avós, né? E demonstrando o respeito que eles devem ter para com os mais velhos, né? Obedecê-los, né? Se há ensinamento errôneo por parte de quem vai ensinar, a lei de retorno posteriormente vai demonstrar isso, se fez certo ou não, né? Então nós devemos ter o quê? De quando chegar a nossa hora, de chegarmos, né, com os nossos netos, nossos filhos, na hora de orientação, que é essa fase que a gente sabe que vai em torno mais afinco ali, 5, 6, 7 anos, até os 14, como foi dito, né? Que aí realmente a gente vai impregnar essa orientação, né? Vai dar uma nova norma a esse espírito que, como foi dito, milenar, né? Por quê? Posteriormente, para que nós sejamos assistidos, né? Por quê? Pelos filhos e pelos netos. É isso que eu queria passar para o dia de hoje. Espero que tenha mais ou menos repetido um pouquinho do que a nos passou, porque é uma sequência que dá mais ou menos uma mesma norma, né? Desses dois ensinamentos, né? Então vamos pedir agora nesse momento para que todos possamos estar em sintonia com a espiritualidade maior, que todos nós possamos ter saído daqui com um pouquinho mais de conhecimento para nos fortalecer, um pouquinho de conhecimento em nosso espírito, em nosso ser, e que nós consigamos fazer com que nós pratiquemos no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nas nossas conversas, né? Com todos aqueles que nós tenhamos presença, nós possamos ir amparando as nossas arestas. Agradecemos a Jesus mais uma vez pela benesse de estarmos aqui, e que agora nós vamos passar pela parte de fluido, e que espiritualmente nossos irmãos possam passar a todos que ali estiverem, mas sabemos que todos que estão aqui na sala também vão receber e ser beneficiados, não só para o dia de hoje, mas para toda essa semana. Mais uma vez, Jesus, muito obrigado, que assim seja. Deus nos abençoe.